E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro foi sacudido por uma denúncia bombástica que promete repercutir por muito tempo nos bastidores do esporte. Durante a edição mais recente do programa Jogo Aberto, uma revelação inquietante foi feita. O Fluminense, ao que tudo indica, deveria perder uma partida específica. A insinuação de que o resultado poderia estar previamente direcionado levantou questionamentos graves sobre a lisura das competições e os interesses que podem estar por trás dos jogos. A afirmação gerou alvoroço imediato entre torcedores, jornalistas e até mesmo dirigentes. Afinal, se há qualquer indício de manipulação de resultados, o futebol brasileiro pode estar diante de um dos maiores escândalos de sua história recente. Os desdobramentos já começam a surgir, com pedidos de investigação e manifestações de indignação vindas de diversos setores do esporte. A polêmica começou quando um dos comentaristas do programa, em tom de denúncia, afirmou que o Fluminense não deveria ter vencido a partida em questão. A frase "era para o Fluminense perder" ecoou como uma bomba, levantando suspeitas sobre possíveis interferências externas no resultado do jogo. O que exatamente isso significa? Quem teria interesse em um resultado adverso para o clube carioca? São perguntas que, por enquanto, permanecem sem resposta. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea. Torcedores de diferentes times se dividiram entre os que acreditam que há, de fato, algo obscuro acontecendo, e aqueles que veem a denúncia como uma tentativa de gerar polêmica sem provas concretas. No entanto, a gravidade da acusação exige uma apuração detalhada, sob risco de que o episódio se torne mais um rumor esquecido com o passar dos dias. A diretoria do Fluminense não tardou a se manifestar. Em uma nota oficial, o clube repudiou qualquer insinuação de manipulação de resultados e exigiu esclarecimentos sobre o teor da denúncia feita no programa. Segundo o comunicado, a instituição jamais aceitaria qualquer tipo de interferência externa e reforça seu compromisso com a ética esportiva. Já a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, também se pronunciou, afirmando que acompanha a situação com atenção e que qualquer indício de irregularidade será tratado com o devido rigor. A entidade lembrou que existem órgãos responsáveis pela fiscalização de apostas esportivas e que denúncias desse tipo precisam ser apuradas com cautela para evitar injustiças. Especialistas em integridade esportiva alertam que nos últimos anos o futebol tem sido alvo constante de tentativas de manipulação por parte de esquemas de apostas ilegais. Partidas suspeitas de resultados direcionados têm sido identificadas em diferentes divisões do futebol brasileiro, o que torna a denúncia feita pelo Jogo Aberto ainda mais preocupante. Se há mesmo indícios de que o resultado do jogo foi influenciado, é fundamental que uma investigação séria seja conduzida. O técnico do Fluminense, ao ser questionado sobre o assunto em entrevista coletiva, evitou entrar em polêmicas. Limitou-se a dizer que confia na honestidade de seus jogadores e que o foco da equipe continua sendo a busca por bons resultados dentro de campo. Ainda assim, o semblante visivelmente incomodado do treinador demonstrou que o caso não passou despercebido internamente. Enquanto isso, o torcedor se vê diante de mais uma controvérsia que coloca em xeque a credibilidade do futebol nacional. Escândalos passados, como o caso da máfia do apito e outras suspeitas envolvendo apostas, já demonstraram que o esporte não está imune a interesses externos. A dúvida que fica é: estamos diante de um novo capítulo dessa história ou apenas de uma teoria infundada? A ausência de detalhes concretos sobre a acusação feita no Jogo Aberto também levanta questionamentos sobre a responsabilidade da imprensa esportiva. Até que ponto é aceitável lançar uma denúncia tão grave sem apresentar provas contundentes? O jornalismo esportivo tem um papel crucial na fiscalização do esporte, mas precisa agir com responsabilidade para não transformar meras suspeitas em factos consumados. Diante da repercussão, é possível que o caso ganhe novos capítulos nos próximos dias. A expectativa é que mais informações venham à tona e que eventuais provas sejam apresentadas para confirmar ou desmentir as insinuações feitas no programa. Caso contrário,
a denúncia corre o risco de se diluir em meio a tantas outras polêmicas que surgem diariamente no futebol. Independentemente do desfecho, o episódio reforça a necessidade de mecanismos mais rígidos de controle e investigação no esporte. Se houve alguma tentativa de direcionamento de resultado, os responsáveis precisam ser identificados e punidos. Por outro lado, se nada for comprovado, a credibilidade da imprensa esportiva também pode ser colocada à prova. O Fluminense, por sua vez, segue seu caminho dentro de campo, buscando superar as adversidades que o futebol naturalmente impõe. Mas a sombra da denúncia ainda paira sobre o clube, e a resposta definitiva para essa polêmica será crucial para definir os próximos passos da equipe e a confiança dos torcedores. O que parecia ser apenas mais um comentário polêmico de um programa esportivo ganhou proporções gigantescas e colocou o futebol brasileiro em um dilema. Estamos diante de um escândalo real ou de uma simples teoria conspiratória? A única certeza, por enquanto, é que os olhos de todos estão voltados para o desenrolar desse caso, aguardando a verdade emergir no meio do turbilhão de especulações. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. A suspeita de que o Fluminense deveria perder uma partida gerou uma onda de incerteza e desconfiança no futebol brasileiro. O debate já ultrapassou os limites das mesas redondas esportivas e chegou ao torcedor comum, que se pergunta até que ponto os resultados dos jogos são decididos dentro das quatro linhas ou nos bastidores. A credibilidade das competições está mais uma vez em xeque, e a necessidade de respostas urgentes se torna evidente. A declaração feita no jogo aberto levanta um questionamento inquietante. Quem teria o poder de influenciar o resultado de uma partida desse nível? Se houve alguma tentativa de manipulação, isso envolveria jogadores, arbitragem ou até mesmo forças externas? O simples fato de essas perguntas estarem sendo feitas já é um sinal preocupante para o esporte, que luta para manter sua imagem limpa diante do público. Nos últimos anos, o futebol mundial tem lidado com diversos escândalos de manipulação de resultados, especialmente ligados ao mercado de apostas esportivas. A presença crescente desse setor no Brasil levanta o alerta para possíveis irregularidades. Em outros países, investigações já desmantelaram esquemas de apostas ilegais que envolviam jogadores recebendo dinheiro para forçar resultados específicos. Será que estamos diante de um caso semelhante? A CBF e as entidades responsáveis pelo futebol nacional precisarão agir rapidamente para evitar que essa suspeita se transforme em algo maior. Se a denúncia for infundada, é necessário um posicionamento claro para restaurar a confiança na competição. Mas se houver qualquer indício de veracidade, as investigações devem ser rigorosas e levar os responsáveis à justiça. A transparência é fundamental para manter a credibilidade do esporte. Outra questão preocupante é o impacto psicológico que esse tipo de suspeita pode causar nos atletas. Os jogadores do Fluminense agora se veem no centro de uma controvérsia que pode afetar seu desempenho dentro de campo. Mesmo que não tenham envolvimento algum, a simples insinuação pode gerar desconfiança e prejudicar o ambiente interno da equipe. A pressão da torcida e da mídia pode tornar a situação ainda mais difícil. Os torcedores, por sua vez, estão divididos. Muitos tricolores consideram a denúncia uma tentativa de desestabilizar o clube e questionam a falta de provas concretas. Já rivais e céticos veem a revelação com curiosidade, cobrando investigações mais aprofundadas. O fato é que, independentemente do time envolvido, o futebol como um todo sofre quando casos como esse vêm à tona sem respostas definitivas. A imprensa esportiva também se vê em uma posição delicada. O papel dos jornalistas é fundamental para expor possíveis irregularidades no esporte, mas é preciso responsabilidade na forma como essas informações são divulgadas. Acusações sem provas podem causar danos irreparáveis à reputação de clubes, jogadores e até ao próprio campeonato. A credibilidade da mídia depende da veracidade do que é noticiado. Por outro lado, se a denúncia for real, estaríamos diante de um escândalo com potencial para abalar as estruturas do futebol brasileiro. A história já mostrou que, quando a corrupção se infiltra no esporte, os danos podem ser profundos e de longa duração. O caso da máfia do apito, por exemplo, foi um marco negativo no futebol nacional,
e até hoje é lembrado como um dos episódios mais vergonhosos da história do esporte no país. Enquanto as investigações não avançam, o Fluminense segue sua rotina nos gramados, mas com um peso extra nos ombros. O clube terá que lidar com essa polêmica dentro e fora de campo, demonstrando sua força não apenas em busca de vitórias, mas também na defesa de sua reputação. A diretoria precisará adotar uma postura firme para blindar o elenco e garantir que a equipe não seja prejudicada por fatores externos. O desfecho dessa história ainda é incerto, mas uma coisa é clara. O futebol brasileiro não pode mais se dar ao luxo de conviver com dúvidas sobre sua integridade. Seja qual for a verdade por trás da frase "era para o Fluminense perder", ela precisa vir à tona o mais rápido possível. O torcedor merece respostas, e o esporte precisa de garantias de que os resultados continuarão sendo decididos pelo talento e pela competição leal e não por interesses ocultos nos bastidores. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.